Olá, bom dia você que nos assiste nessa transmissão ao vivo pela internet. Nós estamos aqui em mais um dia do Senhor para adorar o Senhor, para buscar o Senhor, para cantar-lhe louvores. Nós queremos convidar você que nos assiste a orar nesse momento, para buscarmos a sabedoria do Senhor para essa aula de EBD. Nós estamos dando continuidade nessa manhã ao nosso estudo nas cartas de Paulo. Hoje veremos juntos o início da carta de Paulo aos Efésios. No domingo passado, o pastor Renato esteve falando sobre um tema específico que é mencionado no início de Efésios, e esse não será o nosso foco hoje. O nosso foco será um pouco mais abrangente, compreendendo então os 2 primeiros capítulos da carta de Paulo aos Efésios. Vamos estudar a Bíblia juntos nessa manhã? Vamos para isso então clamar ao Senhor, vamos orar pedindo a direção do Senhor para esse estudo. Pai bendito, louvado seja o teu nome, nós te bendizemos nessa manhã, te agradecemos, ó Deus, porque o Senhor nos deu um coração disposto para te buscar nesse dia. O Senhor nos deu um coração disposto para ouvir a Tua voz, para estarmos juntos aqui, Senhor, para ouvirmos a Tua palavra. E nós pedimos, ó Deus, que seja o Senhor mesmo que nos instrua, que nos guie, que nos ensine nessa manhã, Pai. Obrigado pela vida do apóstolo Paulo, obrigado pelos seus ensinos que ficaram para sempre marcados na vida da Tua igreja, Senhor. Obrigado porque ele foi obediente ao Senhor, e escrevendo à igreja de Éfeso, também nos chama hoje à obediência e à compreensão das Tuas verdades, ó Pai, na Tua palavra. Nós pedimos que o Senhor nos fale nessa manhã, por meio dessa aula, em nome de Jesus. Amém. A carta de Paulo aos Efésios pertence a um conjunto do qual nós já falamos, nós já mencionamos esse conjunto. Elas estão num grupo chamado de cartas da prisão. Paulo escreveu as cartas de Efésios, Filipenses, Colossenses, que nós vamos estudar nesses dias, e mais a carta de Filemão, a pequena carta de Filemão, todas essas num período em que ele esteve preso em Roma. Então ele escreveu, esse período em que ele esteve preso foi por volta do ano 60 a 62, e durante esse período então ele escreveu esta carta de Efésios. Nós cremos que nesse período em que Paulo esteve preso, ele teve então oportunidade de refletir mais, de pensar mais, de pausar um pouco, porque sua vida era bastante agitada, não é? Anteriormente a esse período em que Paulo esteve preso, Paulo viajou por mais de 10 anos nas chamadas viagens missionárias e pôde plantar igrejas, pôde levar muitas pessoas a Cristo. E agora, nesse tempo aprisionado, Paulo de maneira alguma fica parado. Ele está compartilhando a mensagem do Senhor. O livro de Atos diz que ele pregava o Evangelho aos soldados que estavam com ele. Nós sabemos que ele estava ativo porque recebia visitas, né? Era uma prisão domiciliar, ele podia receber os seus parceiros na fé, aqueles que vinham trazer informações das igrejas que ele ministrava, as igrejas que ele tinha plantado, e é o caso da igreja de Éfeso. Paulo plantou a igreja de Éfeso durante um período muito profícuo do seu ministério. Paulo esteve na cidade de Éfeso por mais de 3 anos, um ministério muito importante e que rendeu muitos frutos, não só em Éfeso, mas nas cidades que estavam próximas, porque por causa do ministério de Paulo, a igreja de Éfeso plantou várias igrejas ao seu redor. Nós vemos então que esse período passado na cidade de Éfeso, que era uma importante cidade daquela região, foi um período muito fértil, muito importante. Paulo reconhece na carta aos Efésios o amor que essa igreja tinha por Jesus. Paulo reconhece
a grande fidelidade dessa igreja e o testemunho que essa igreja tinha. E esse amor que era notório, era percebido pelo testemunho da igreja, era percebido porque essa igreja plantou outras igrejas, porque ela pregava o Evangelho, o amor de Deus. Essa igreja então foi uma igreja chave no ministério de Paulo, e é por isso que na carta aos Efésios, Paulo reflete sobre justamente a natureza da igreja, como é que a igreja funciona, não é? E um dos temas mais importantes na carta aos Efésios é justamente a expressão em Cristo. Nós vemos isso logo no primeiro versículo. Nós somos abençoados com toda sorte de bênçãos espirituais em Cristo. Em Cristo, então, é essa nova esfera da vida do cristão. É a nossa posição com relação a Deus. Nós estamos em Cristo. Então, em Cristo somos novas criaturas, em Cristo a igreja é um organismo vivo, nós temos a nossa definição, nós temos a nossa identidade em Cristo. A igreja se identifica, a igreja está viva, como nós veremos daqui a pouco, em Cristo. Então, por causa de Jesus, por causa do que Ele fez e por estarmos posicionalmente em Cristo, tudo em nós é novo. E assim nós vemos então que logo no primeiro capítulo Paulo nos fala dessa nova realidade em Jesus, em Cristo. Leia comigo então um versículo que é chave para essa nossa primeira parte, que é o versículo 3. Bendito o Pai e o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo. Paulo compartilha a partir desse versículo todas as bênçãos e toda sorte de bênçãos espirituais que nós temos em Jesus. Deus, como Paulo diz aqui no versículo 12, convergiu em Cristo todas as coisas. Essa reflexão de Paulo nessas cartas que nós chamamos, as cartas da prisão são também chamadas cartas cristológicas. Paulo faz a reflexão de que em Jesus tudo foi feito diferente. E essa é a principal reflexão no livro de Efésios. E Paulo começa então dizendo que em Jesus nós temos todas as bênçãos que nós precisamos. Em Jesus nós temos tudo de que precisamos. É interessante que no mundo de hoje, às vezes até mesmo pessoas que buscam as igrejas e que às vezes vão atrás de pastores ou vão atrás de certas igrejas, ou mesmo vão atrás de novidades, de coisas novas, de bênçãos. Pessoas precisam se dar conta de que Deus já nos deu tudo em Cristo. Talvez você hoje seja um que está buscando a Deus por tantas coisas, mas você tem se esquecido, ou talvez você mesmo não se dê conta de que Deus já nos deu tudo de que precisamos em Jesus. E nós veremos essa realidade justamente aqui na carta de Paulo aos Efésios, justamente nesse início da carta. Essa primeira parte dos versículos 3 até o versículo 14, Paulo reflete no passado do crente, no presente e no futuro. Na aula passada nós estudamos com o pastor Renato a questão da eleição e da predestinação. Não é necessário que entremos nesses conceitos hoje, mas é importante refletirmos que o que Deus fez com a eleição e predestinação reflete o passado do crente. Em Deus nós fomos escolhidos. O presente do crente é a reflexão que Paulo faz na pessoa de Jesus. Nele nós recebemos a redenção, nele nós fomos salvos. E
nesse plano de salvação, que reflete então o passado, o presente, Paulo fala também do futuro do cristão. E o futuro do cristão está justamente na pessoa do Espírito, porque nele nós fomos selados. E o Espírito, como a palavra de Deus diz aqui a partir do versículo 12, o versículo é o penhor. O Espírito é aquele pagamento que Deus deixou empenhado para a nossa redenção, para que a sua promessa para a nossa vida fosse cumprida. Quando nós refletimos aqui, nós vemos inclusive que essas bênçãos envolveram todas as pessoas da Trindade, as 3 pessoas da Trindade: bênçãos em Deus Pai, bênçãos em Deus Filho e bênçãos em Deus Espírito Santo. E o que Paulo queria que os crentes de Éfeso compreendessem, e o que Deus deseja por meio da mensagem da carta de Paulo aos Efésios, o que Deus deseja que nós entendamos, que você e eu entendamos hoje, é que Deus já fez por nós em Jesus tudo. Ele nos deu com Jesus tudo. É isso que Paulo escreve, por exemplo, quando ele fala aos Romanos no capítulo 8, se Deus é por nós, quem será contra nós? Se Ele não negou ao seu próprio Filho, antes o entregou por nós, como não nos dará também com Ele todas as coisas? A realidade é que Deus já nos deu em Jesus tudo de que precisamos. A eleição, a predestinação, a escolha de Deus soberana, a escolha em Cristo, a redenção, a remissão dos nossos pecados por meio do sacrifício de Jesus na cruz, o selo do Espírito, como nos diz o verso, a partir do verso 12, o selo do Espírito, e a Bíblia diz que é o próprio Espírito que é o selo. Nós somos selados com o Espírito, não é o selo do Espírito, é o selo com o Espírito Santo. Nós somos selados para Deus, e Ele também é o penhor, Ele é o pagamento que Deus fez para a nossa promessa, para a promessa da salvação, que é o que Paulo está explanando aqui. Paulo nos fala nesses versículos da doutrina da salvação. Ele está iniciando esse ensino que ele faz sobre a igreja e para a igreja, daquilo que Deus fez em Jesus por nós, pela sua igreja. Por isso é que nós lemos lá no verso 9, que aprove a Deus convergir todas as coisas, verso 10, de fazer convergir nele, em Jesus, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as do céu como as da terra. Deus nos deu tudo em Jesus. Todas essas bênçãos são nossas. Veja que o tempo verbal aqui no versículo 3 não é que Deus vai dar essas bênçãos, Ele vai conceder essas bênçãos. Não, esse texto diz que Deus já nos abençoou com todas essas bênçãos. Ele já nos deu tudo isso em Jesus. E é importante que nós pensemos nisso. Por isso, nós temos na segunda metade do capítulo 1, uma oração preciosa, belíssima de Paulo. E deixe-me fazer uma nota interessante sobre as orações de Paulo. Os irmãos podem depois pesquisar todas as orações que Paulo faz em suas cartas. Aqui em Efésios nós temos 2 registradas. Uma aqui no capítulo 1, outra no capítulo 3. Nós temos orações que ele faz em Filipenses, em outras cartas. Os irmãos podem perceber que Paulo nunca pediu algo que fosse material. Paulo nunca pediu algo, nem mesmo para si, a não ser quando ele pedia que os irmãos orassem para que ele tivesse ousadia, como ele ora lá na carta aos Filipenses. Nós veremos isso quando estudarmos Filipenses juntos. Paulo sempre pede coisas espirituais. Paulo sempre pediu bênçãos espirituais.
E ao orar aqui para os Efésios, ele pede uma coisa importante. Paulo faz o que nós chamamos de uma oração pela iluminação. Iluminação, que é um conceito tão importante. E nesta primeira parte de Efésios, o foco dos 3 primeiros capítulos de Efésios é um foco doutrinário. Paulo lembra então uma coisa importante. Deus está aqui revelando, Ele revelou por meio do apóstolo Paulo a sua palavra. Ele está revelando à igreja as coisas importantes que Deus queria que a igreja entendesse acerca da pessoa de Cristo e da obra de Cristo pela igreja e para a igreja. Não é? E uma vez que Ele revelou essas bênçãos que nós vimos descritas aqui na primeira parte, em Jesus, em Deus, no Espírito Santo, essas bênçãos maravilhosas que temos, Paulo agora ora para que a igreja compreenda essas bênçãos. Veja o que diz Paulo a partir do versículo 11, do versículo 15, no capítulo 1. Por isso também eu, tendo ouvido a fé que há entre vós no Senhor Jesus e o amor para com todos os santos, não cesso de dar graças por vós, fazendo de menção de vós nas minhas orações. Paulo orava o tempo todo por eles. Para quê? Quais são as orações? Quais eram os motivos que Paulo apresenta ou apresentava pela igreja e que são motivos cruciais para nós? Veja o que diz o verso 17: para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai da glória, vos conceda espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dEle. Uma vez reveladas, uma vez explicadas, explanadas para a igreja quais são essas bênçãos, Paulo ora para que a igreja tenha compreensão dessas bênçãos. E a perspectiva aqui é justamente que os crentes precisavam entender aquilo que já era a realidade em Jesus. Deus já tinha feito essas coisas. Entendam os irmãos, nós estamos aqui, quando Paulo escreve essas cartas, nós já estamos quase a uma geração inteira passada da morte de Jesus. É uma reflexão sobre quem Jesus foi e o que Jesus fez para a igreja, que tem impacto permanente. Portanto, esse impacto é para nós hoje. Nós precisamos compreender que em Jesus Deus já fez tudo por nós. Muitas vezes nós estamos à busca de coisas novas. Muitas vezes nós estamos à busca de bênçãos e de outras coisas para preencher a nossa vida, quando nós devíamos nos lembrar, e Paulo traz isso à nossa mente, que nós precisamos compreender tudo aquilo que Deus já fez por nós. É isso que Paulo quer, é isso que ele ora. Por isso ele diz, para que vocês tenham sabedoria, para que vocês compreendam a revelação, para que vocês entendam essas realidades que já são nossas em Jesus. Ah, meus irmãos, se as pessoas compreendessem isso, e essa energia que as pessoas gastam buscando coisas novas, bênção disso, bênção daquilo, campanha disso, campanha daquilo, se eles gastassem essa energia toda em compreender a verdade da palavra de Deus, em absorver, internalizar, seria muito melhor. Nós seríamos melhores crentes. A igreja teria um testemunho muito mais impactante, se nós compreendêssemos e se compreendermos essas verdades que já estão para nós, que já são nossas, essas bênçãos. Por isso ele diz no verso 18: iluminados os olhos do vosso coração, para saberdes qual é a esperança do seu chamamento, qual a riqueza da glória da sua herança nos santos, e qual a suprema grandeza do seu poder para com os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder. Sabe o que foi que Paulo pediu para os crentes de Éfeso? Sabe o que é que Deus está nos ensinando, que nós precisamos compreender? Quem Deus é e o que Ele fez por nós, a grandeza do seu poder, a sua riqueza, a sua pessoa.
Paulo já disse lá em Filipenses, os irmãos vão estudar, nós estudaremos isso junto um pouco mais adiante. Paulo disse que agora o que ele queria fazer era conhecer Jesus, conhecer a Deus. Lá do Velho Testamento nós vemos o profeta dizer: eu conhecerei e prosseguirei em conhecer o Senhor. É esse conhecimento, é essa riqueza da pessoa de Deus que eles precisavam compreender. Eles precisavam compreender. E Paulo ora para que os olhos deles fossem então iluminados pelo próprio Espírito de Deus, para que eles pudessem compreender essas realidades. E nós hoje, meus irmãos, precisamos também compreender essas realidades, essas verdades que já são nossas, são da igreja, essas bênçãos pertencem a nós, elas já nos foram dadas em Jesus, e nós precisamos compreendê-las. E Paulo continua a dizer aqui, nos versos 19 a 22, e qual a suprema grandeza do seu poder para com os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder, o qual ele exerceu em Cristo, ressuscitando-o dentre os mortos, fazendo-o sentar à sua direita nos lugares celestiais, acima de todo principado e potestade, poder e domínio, e de todo nome que se possa referir, não só no presente século, mas também no vindouro. E pôs todas as coisas debaixo dos seus pés, e para ser o cabeça sobre todas as coisas, o deu à igreja, a qual é o seu corpo, a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. Ao revelar essas verdades maravilhosas, Paulo começa a fazer a igreja compreender. Ele começa a nos fazer compreender que nós somos o corpo de Cristo. Ele é a cabeça, Ele é o Senhor. Nele todas as coisas convergiram. Ele entregou a Jesus todas as coisas. Então, em Jesus, nós, a igreja, encontramos a nossa identidade. Nós encontramos essa maravilhosa realidade. Nós estamos em Cristo. E em Cristo nós somos diferentes. Em Cristo a igreja tem o seu poder. Em Cristo a igreja acha a sua identidade, porque Ele sujeitou todas as coisas a Cristo. E no final, no verso 22, diz que Ele deu o Senhor Jesus à igreja como cabeça, e nós somos corpo. Paulo, mais adiante, na carta de Efésios, vai refletir um pouco mais sobre essa realidade do corpo. Nós veremos isso daqui a pouco no capítulo 2. Mas por ora é importante nós percebermos que Ele é o cabeça, Ele é o Senhor. Ele fez tudo por nós, e nós somos o seu corpo, nós somos aqueles membros, as partes que estão juntas, estão unidas. E Paulo vai apresentar o próprio Senhor Jesus como esse amálgama, como esse que liga. Jesus é tudo para nós. Jesus é tudo pela igreja. Ele se entregou por ela, Ele deu a sua vida, Ele morreu por ela, Ele a abençoou. Ele agora é o Senhor, e Ele é também o que nos liga, o que nos une. Nós vamos ver daqui a pouco que Ele quebrou todas as barreiras para que fôssemos um. Os irmãos percebem? Você percebe que em Jesus nós temos tudo o que precisamos? Você percebe que em Jesus nós somos tudo o que Deus, posicionalmente nós somos tudo o que Deus requer, deseja que nós sejamos? Então eu creio que nós podemos, nessa manhã, que você pode fazer hoje essa mesma oração e se apropriar dessa verdade, usando um linguajar que às vezes eu não gosto muito de usar, mas é apropriado, tomar posse dessa bênção. Essa é uma bênção que nós precisamos compreender, essas verdades espirituais que são nossas em Jesus. Então você pode fazer essa mesma oração, para que nesse estudo, hoje e nos próximos 2 domingos, você também compreenda essas verdades, você as internalize no seu coração, para que você compreenda
E essas verdades possam fazer diferença na sua vida, para que essas verdades possam fazer diferença na igreja hoje. Se nós realmente queremos ser uma igreja viva, para o Deus vivo, então essas verdades têm que estar vivas, abrasando o nosso coração, para que pelo Espírito de Deus a igreja possa avançar, proclamando o Evangelho, proclamando a verdade de Jesus. Nós avançamos agora então para o capítulo 2. E no capítulo 2, Paulo fala de outras duas realidades importantes. A primeira delas é que a igreja tem uma nova vida em Cristo. Então, essa realidade é a nossa realidade. Nós temos uma nova vida em Cristo. E Paulo fala dessa nova vida, relembrando aos crentes de Éfeso quem eles eram, para depois falar da realidade do que eles são agora. Então veja o que Paulo diz aqui no capítulo 2 e verso 1. Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos, por natureza, filhos da ira, como também os demais. Sabe qual era a nossa realidade? Sabe qual era a realidade daqueles de Éfeso? Sabe qual era a nossa realidade sem Jesus? Nós éramos mortos. Espiritualmente falando, nós éramos mortos. Eu nunca vou me esquecer, e sempre que eu lembro desse texto, eu lembro dessa cena. É uma cena marcante de um filme que talvez você conheça. Eu creio que sim. É um filme, já passou há alguns anos, chama A Procura de um Milagre, A Espera de um Milagre. E essa cena tem um homem forte, um homem zarrão, que entra na prisão. Ele está caminhando no corredor da morte, ele estava sentenciado à morte. E no filme é marcante a cena que um policial, que era mau, avisa que enquanto aquele homem caminha, ele anuncia em alta voz: homem morto andando, homem morto andando. À medida que aquele homem caminhava para a sua cela, para aguardar a sentença de morte. Nós éramos assim. Você era assim sem Jesus. Eu era assim sem Jesus. Nós estávamos mortos. É disso que Paulo fala nesses primeiros versículos. Mas graças a Deus, em Jesus, Deus nos deu vida. Ele nos perdoou, Ele nos salvou dos nossos pecados. Ele tirou essa realidade de morte e nos trouxe a vida. Veja o que diz o versículo 4. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, essa era a realidade anterior, nos deu vida juntamente com Cristo. Essa foi a primeira grande realidade que Deus fez em Jesus. Ele nos deu vida. Nós temos vida em Cristo e vida eterna. O próprio Jesus disse: eu vim para que tenham vida e vida em abundância. Também no Evangelho de João nós lemos que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vem ao Pai senão por mim, diz Cristo. Ele nos deu vida. Ele nos vivificou. Nós estávamos mortos espiritualmente, mas agora em Jesus nós somos vivos. E isso faz toda a diferença. E juntamente com Ele nos ressuscitou, diz Paulo no verso 6, e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Verso 7, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça em bondade para conosco em Cristo Jesus. Os irmãos percebem a força dessa expressão do verso 7? Para mostrar nos séculos vindouros.
Os irmãos percebem que aquilo que Deus fez em Cristo é permanente? Embora Cristo tenha morrido há tanto tempo, os efeitos da sua morte são permanentes, são duradouros. E hoje, Cristo está dando vida à sua igreja. Ele oferece vida a nós, a você e a mim hoje. Nós estamos vivos nele. Nós estamos vivos nele e vivemos por ele e para ele, como o próprio Paulo diz. Então, por meio de Jesus, Deus mostrou a sua grande graça, a sua maravilhosa graça, que nós já vimos na primeira parte do capítulo 1, por meio das bênçãos que Ele nos deu. E agora nessa compreensão de quem é Jesus e do papel fundamental de Cristo para a sua igreja, do qual Ele é Senhor, a igreja. Ele é o Senhor da igreja. Nós precisamos compreender essas verdades. Ele nos deu vida em Jesus. E pela sua graça, a suprema riqueza da sua graça, em bondade para conosco, em Cristo Jesus. E aí ele fala uma coisa importante, caminhando aqui para o final dessa primeira parte do capítulo 2. Ele fala da base da nossa salvação, que é a graça, que é o mérito de Jesus, que é de novo centrado em Jesus, que é de novo centrado naquilo que Jesus fez. Pela graça sois salvos mediante a fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus, não das obras, para que ninguém se glorie, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nela. Essa é a base da nossa fé e da nossa identidade em Jesus. É a graça do Senhor. Deus fez tudo por nós. Deus nos deu tudo e Ele nos deu de graça. Ele nos deu por graça. Ele nos deu tudo gratuitamente em Jesus. E essa é a base da nossa salvação. É uma coisa importante que a igreja precisa compreender hoje, que as pessoas precisam compreender hoje. O problema é que há uma tendência no ser humano de tentar buscar o divino, de tentar buscar na religião e nas regras a sua salvação. É uma tendência do ser humano de achar que ele precisa fazer coisas para Deus, de que ele precisa merecer, de que ele precisa ter mérito. Mas nós precisamos entender que nós éramos mortos e sem Deus você continua morto. Se você não tem Jesus, você não tem mérito nenhum e não há nada que nós possamos fazer para merecer a graça do Senhor. É por isso que ele diz: pela graça sois salvos, por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. A salvação foi dada pelo Senhor, é dom, é presente que Deus oferece em Jesus. Não há nada que possamos fazer para merecê-la, tão somente devemos crer. Essa é a base, essa é a nossa parte, essa é a nossa responsabilidade, como nós vimos na reflexão que o pastor Renato trouxe na semana passada. A nossa responsabilidade é aceitar, é receber aquilo que Deus nos oferece em Jesus. Essa é a nossa resposta, que deve ser uma resposta de fé. Pela graça sois salvos por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras, para que ninguém se glorie. Mas se a reflexão de Paulo é que nós não fizemos nada para sermos salvos, agora a realidade no verso 10 é que nós fomos salvos para que aí sim pudéssemos servir ao Senhor. Aí sim pudéssemos fazer as boas obras que Ele preparou. Por isso ele diz: porque somos feituras dele, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Nós não somos salvos por obras, mas nós fomos salvos
para que pudéssemos praticar boas obras. E isso aqui é tão somente a realidade do plano de Deus para a minha vida, para a sua vida, para a vida da igreja. Ele nos salvou com um propósito. E nós veremos isso no capítulo 3, quando ele diz que para que pela igreja a multiforme sabedoria de Deus fosse revelada. O propósito de Deus é que nós façamos as boas obras que Ele nos chamou para fazer. A principal delas, proclamar o nome de Jesus, proclamar a salvação em Jesus, dizer só Jesus Cristo salva. As outras, sermos testemunhas, vivermos uma vida digna do Evangelho. Paulo fala isso na segunda metade do capítulo 4 reflete sobre isso, na segunda metade do livro de Efésios. Capítulo 5 nós veremos que nós devemos andar de um modo digno da nossa salvação. Essas são as boas obras, ou algumas delas que Paulo menciona aqui. Deus nos salvou com um propósito. E deixa eu dizer, meu irmão e minha irmã, Deus não nos salvou para nos deixar sentados num banco de igreja, assistindo passivamente aos cultos, recebendo um ensino, talvez, se é que o recebemos, se é que internalizamos aquelas verdades. Não, meu irmão. Deus te chamou, Deus me chamou, Deus chamou a Igreja Memorial Batista de Brasília para que ela fosse uma igreja viva, para que ela o servisse, para que ela fosse cheia de boas obras, para que ela pudesse ser relevante no seu contexto, para que ela pudesse pregar o Evangelho, para que por meio de nós, para que por meio de cada um de nós, que hoje estamos em nossas casas, para que nós pudéssemos ser a sua igreja relevante, para que por meio de cada um de nós, das nossas ações, nós refletíssemos aquilo que Deus fez por meio de Jesus em nós. Essa é a nossa realidade. É para isso que Deus te chamou. É para isso que Deus nos chamou, para que pudéssemos servi-lo, para que pudéssemos viver uma vida que reflita, que seja um reflexo do Deus vivo, do Deus que vive em nós, por meio do seu Espírito. Amém? Por último, já caminhando para o final da nossa aula, nós vemos um outro importante ensino. Além da vida em Cristo, na qual Paulo refletiu nesses versículos aqui no capítulo 2, nos primeiros versículos, Paulo começa agora a refletir em algo que ele vai expandir quando ele aplica isso à igreja no capítulo 3, mas agora ele começa a refletir na nossa unidade em Cristo. Isso é importante demais. Se tem uma coisa que Deus preza, se Cristo, que é o Senhor da igreja, preza, Deus sem dúvida, o Pai, mas se tem algo que Cristo preza, é que a sua igreja viva em unidade. Me ouça com atenção. Se você não prestou muita atenção em nenhuma parte da lição, pelo menos preste atenção nisso, porque isso é importante. Jesus, na sua oração sacerdotal, lá em João capítulo 17, teve o cuidado de orar pelo menos 3 vezes, pedindo que nós tivéssemos unidade, para que nós fôssemos um, para que houvesse acordo, para que houvesse concordância na sua igreja. Satanás muitas vezes trabalha no seio de muitas igrejas para causar divisão, porque ele sabe que uma igreja dividida é uma igreja enfraquecida, porque ele sabe que uma igreja dividida é uma igreja que não vai servir ao Senhor, porque ele sabe que uma igreja dividida é uma igreja que não vai ter uma mensagem que impacta, porque nós precisamos da unidade, para que Cristo seja tudo em nós, para que nós vivamos pelo poder que Deus nos dá, e o nosso testemunho tenha por trás de nós o poder de uma igreja que é unida no Senhor. Então nós precisamos compreender essa verdade. Paulo então
Começa a partir do verso 11: portanto, lembrai-vos de que outrora vós gentios na carne, chamados incircuncisão por aqueles que se intitulam circuncisos na carne, por mãos humanas, naquele tempo estáveis sem Cristo, separados da comunidade de Israel e estranhos às alianças da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Mas agora, em Cristo Jesus, vós que antes estáveis longe, fostes aproximados pelo sangue de Cristo. Havia uma dificuldade aqui na igreja de Éfeso, havia um problema que Paulo precisava referenciar aqui, mencionar, para que fosse resolvido de uma vez por todas. Naquele tempo havia uma grande barreira que separava, lá no templo em Israel, que ainda estava presente nessa época que Paulo escreveu, havia uma separação física que separava os judeus dos gentios. Naquele tempo, os gregos, cuja cultura era reforçada pelo Império Romano, que os admiravam, os gregos se achavam as pessoas mais importantes da face da terra. Os gregos tinham essa postura. Existem dois tipos de seres humanos: os gregos e os bárbaros, os outros. Os gregos e o resto do mundo inteiro. Os irmãos percebem que orgulho, que arrogância dos gregos em pensar assim? Mas vamos chegar mais perto da igreja, porque essa era a influência que estava incidindo sobre a igreja de Éfeso. Os judeus pensavam assim. Os judeus consideravam-se importantes, aqueles que receberam a revelação de Deus, povo de Deus, e eles consideravam os outros como gentios, como pagãos. Então o judeu também pensava: somos nós judeus e o resto do mundo. Mas a igreja precisava pensar diferente, porque os judeus não reconheceram isso. Lá em Gênesis, Deus disse para Abraão: em ti serão benditas todas as famílias da terra. Mas Israel não compreendeu essa verdade. Mas era preciso que a igreja entendesse que não havia mais diferença, que não havia mais barreira, que não havia mais separação. A igreja de Éfeso precisava entender: não existe mais barreira. Na cruz, Cristo quebrou tudo isso. Cristo levou a inimizade, Cristo levou as diferenças. Lá no capítulo 3, Paulo vai dizer: não tem mais escravo, nem servo, nem homem, nem mulher, nem judeu, nem gentio. Acabou. Todos nós somos um em Cristo. Veja que quando nós falamos em unidade, nós não falamos em igualdade. Nós somos todos diferentes. Na igreja, somos todos diferentes, pensamos de modo diferente, nos vestimos, somos diferentes. Mas essa é a beleza da igreja. Conquanto nós sejamos tão diferentes, em Cristo nós nos tornamos um. Em Cristo Ele nos fez um. Essa é a unidade. Nós podemos então, por causa do que Jesus fez, ter um objetivo em comum, vivermos em comunidade, termos uma unidade de propósito, termos um foco que é o próprio Senhor Jesus, como nos diz Hebreus capítulo 12, verso 2, fixando os nossos olhos em Jesus, autor e consumador da nossa fé. Em Jesus a igreja tem a sua identidade e a sua unidade. E isso deve ser prevalente, isso deve ser mais importante, isso deve superar as nossas diferenças, isso deve aparar as nossas arestas, isso deve guiar as nossas ações e os nossos pensamentos. O amálgama da igreja é o Senhor Jesus. Falando na metáfora de construção, é a argamassa que liga, que dá a cola para juntar todas as coisas. E em Cristo nós somos unidos. E por causa de Jesus nós somos um. Veja o finalzinho do capítulo para caminharmos para o final da nossa lição.
Porque Ele é a nossa paz, o qual de ambos fez um, tendo derribado a parede da separação que estava no meio, a inimizade, aboliu na sua carne a lei dos mandamentos na forma de ordenanças, para que dos dois criasse em si mesmo um novo homem, fazendo a paz, e reconciliasse ambos em um só corpo com Deus, e por intermédio da cruz, destruindo por ela a inimizade. E vindo, evangelizou a paz a vós outros que estáveis longe, a paz também aos que estavam perto, porque por ele ambos temos acesso ao Pai em um Espírito. Assim, já não sois mais estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos, e sois da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo Ele mesmo Cristo Jesus a pedra angular, no qual todo o edifício bem ajustado cresce para santuário dedicado ao Senhor, no qual também vós juntamente estáis sendo edificados para a habitação de Deus no Espírito. Deus, em Jesus, ou o próprio Jesus, o Senhor da igreja, está construindo, está edificando o seu corpo. Veja a linguagem precisa de Paulo. Cristo está edificando, construindo. É por isso que somos o corpo de Cristo. Por isso a igreja é a sua edificação. E eu não estou me referindo a esse belíssimo templo que estamos aqui, ou mesmo a um templo que seja feito de madeira, um barraquinho. Não é o templo físico, somos nós somos templo de Deus, você e eu. Ele está nos edificando. Somos pedras vivas, como nos diz Pedro na sua carta, que estamos todos arraigados, fundamentados em Jesus, que é a pedra angular. Deus fez de Jesus o fundamento da igreja. Ele é o nosso amálgama, a nossa cola que nos une. Precisamos entender essa verdade, para que não haja divisão, para que não haja dissensão entre nós, para que estejamos sempre unidos, ainda que nesse momento, momentaneamente, estejamos distantes socialmente, mas continuamos igreja viva do Senhor. Precisamos nos lembrar dessa realidade, para que o nosso testemunho da igreja viva do Senhor, seja e continue a ser relevante para o nosso tempo, para a nossa realidade, para a sua realidade, para a sua vizinhança, para o seu redor. Que Deus te abençoe, que Deus nos abençoe, nos faça compreender essas verdades maravilhosas, verdades para a igreja hoje, nos traga a compreensão e nos traga ao coração o entendimento para colocarmos tudo isso em prática. Amém? Vamos orar mais uma vez, dedicando ao Senhor esse tempo de ensino da sua palavra e buscando já a bênção do Senhor para o culto que daqui a pouco se segue. Senhor, muito obrigado pela tua palavra que nos instrui, que nos ensina. Obrigado pelo teu Espírito que nos aclara, que nos ilumina para a compreensão das verdades da tua palavra. Ajuda-nos, Senhor. Faz-nos, Senhor, compreender estas verdades. E mais que isso, Senhor, faz-nos viver estas verdades como igreja, para que sejamos um, ó Deus, para a glória do Senhor, e para que a partir de nós, a tua igreja viva, a tua multiforme sabedoria seja conhecida ao mundo, ó Deus. Que o Senhor nos abençoe. Pai, oramos pelo culto que daqui a pouco vamos te prestar, Senhor. Já estamos na tua presença, já estamos desfrutando da tua presença. Ajuda-nos a continuar em espírito, Senhor, e em verdade, a te adorar, Senhor, e a te bendizer. É o que oramos em nome de Jesus. Eu quero convidar você para daqui a pouco, às 10h15, continuar conectado conosco na transmissão do culto dessa manhã. Que Deus nos abençoe.